Amados, e a palavra de hoje é como ser um vencedor em 2024. O ano de 2023 está chegando e eu imagino que você tenha enfrentado muitos desafios nesse ano de 2023. Imagino também que em 2024 você vai enfrentar muitos desafios também em 2024. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui acha que o ano de 2024 vai ser mais fácil do que o ano de 2023? Talvez se você responda sim, se você responder, pastor, para mim sim, porque meu ano foi terrível. Pastor, só eu acho que não dá nem para piorar, apesar de ter uma máxima que diz que nada é tão ruim que não possa piorar um pouquinho, né? Mas ainda que você diga, o meu ano foi extremamente atípico, extremamente fora da curva, não é sobre isso que nós estamos falando. O que nós estamos querendo falar é dizer para você sobre o ano de 2024. Não é sobre as circunstâncias da sua vida, mas sobre as circunstâncias da vida. Não é sobre as suas circunstâncias de dificuldade de vida, mas é sobre as circunstâncias da vida. Não é sobre a sua história, mas é sobre a história. Por isso eu pergunto, você acha que o ano de 2024 vai ser mais fácil que o ano de 2023? E olhando por esse prisma, não pelo prisma da sua história, mas pelo prisma da história, nós podemos chegar à conclusão que não. O ano de 2024 não vai ser melhor do que o ano de 2023. Mas apesar de tudo isso, essa não é uma pregação pessimista. Não. Assim como, se alguém veio aqui pelo título, como ser um vencedor em 2024, achando que aqui ia ser uma pregação de coach, também talvez se decepcione. Mas aqui não vai ser nem uma pregação pessimista, nem uma pregação de coach. Essa vai ser uma pregação otimista de Deus, da palavra de Deus, que vai nos ensinar a enfrentar de forma correta a vida e o próximo ano, independente de como ele seja. Amém? Dito isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler um versículo apenas para começar, o versículo 32. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Só esse versículo. Amados, aqui eu acho que todos conhecem o contexto dessa história. O exército de Israel estava perfilado de um lado, no meio você tinha o vale de Elá, e o exército filisteu com seus guerreiros estavam perfilados do outro lado, e uma grande guerra estava prestes a começar. Soldados perfilados e prontos para a guerra de um lado, soldados perfilados e prontos para a guerra do outro lado. Até que se levanta um gigante chamado Golias, e ele começa a desafiar o exército de Israel. E pelo tamanho, pela estatura, pelo poder que aquele homem transmitia, pela sua couraça, pelos seus equipamentos de guerra, o exército de Israel ficou sobremodo com medo. Medo tremendo. E aí no verso 17,
daquele momento, do que estava acontecendo, o pai de um pequeno jovem chamado Davi chama o seu filho e diz assim: olha, Davi, pega um pouco de grãos torrados, pega 10 pães, leva também os queijos e entregue lá ao comandante, e aproveita e olha como é que estão os teus irmãos. Agora, Davi, me traz uma garantia de que os seus irmãos estão bem. E a Bíblia diz que Davi se levanta de madrugada, deixa o rebanho aos cuidados de outro pastor e vai obedecer a ordem do pai. Obedecer a ordem do pai. Agora olha o detalhe do verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé, seu pai, lhe tinha ordenado. Então, queridos, presta atenção. Aqui Deus já tem uma direção muito clara para a gente poder entrar no que a gente quer falar a respeito de como ser um vencedor em 2024, mesmo antes de entrar no texto base. Para que você possa vencer em 2024, você precisa levantar mais cedo e partir conforme seu pai lhe ordenou. Agora eu tenho visto alguns coaches aí dizendo assim: ei, eu acordo muito cedo, e não é sobre isso. Se você está pensando, então se eu acordava 5h30, agora eu acordar às 5, eu vou conseguir ser um vencedor em 2024, nós precisamos dizer a você que é algo mais profundo do que isso. Não é somente isso. Pastor, mas o senhor não sabe a hora que eu acordo. Querido, não é somente a hora que você acorda, é quando você vai acordar. Porque nós estamos falando de coisas espirituais. O que Deus está nos dizendo nessa tarde e noite é que nós devemos imediatamente levantar e obedecer aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. O pai diz: ei, Davi, importa que você leve isso para os seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi, imediatamente, ainda de madrugada, Davi obedece ao pai, deixa o que está fazendo, com toda a responsabilidade de colocar uma outra pessoa no lugar, dizendo: ei, cuida disso aqui, para que não seja nada irresponsável, e vai obedecer ao pai. A princípio, Davi era um coadjuvante da história. Pai, mas a minha função é só levar esses queijos, esses pães para os meus irmãos que estão lá na guerra, que vão fazer a história acontecer. É, meu filho, a princípio a história é essa. Mas, querido, não importa a função que o pai lhe dá, importa a hora que você levanta para obedecer a voz do pai. É isso que importa. Quem lembra aqui uma frase que a gente fala muito aqui? Que no final Deus vai olhar para cada um de nós e individualmente vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. O Senhor estava colocando um pouco na mão de Davi para que Davi fosse fiel no pouco. E a Bíblia diz que Davi acorda de madrugada e vai obedecer a voz do pai. Existe uma relação, querido, presta atenção nisso. Existe uma relação muito grande e muito profunda nos céus entre acordar cedo e vencer. Uau! Uma relação muito íntima entre você acordar cedo e você vencer. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 20, diz que Davi acordou de madrugada e o que aconteceu? Ele venceu. 1 Samuel 1,19 diz: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou delas. E sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe da história de Ana e de Eucana. Ana era uma senhora que não podia ter filhos.
Mas a Bíblia diz que ela se levanta de madrugada e adoraram perante o Senhor. E aí ela conhece. Lembra que a gente estudou já profundamente o verbo conhecer no grego? Que não é como no português. Ei, você conhece o Neymar? Eu conheço o Neymar. Mas quando olha e diz assim, Neymar, quem é ele? O Neymar diz, nunca vi na minha vida. Então como é que você conhece o Neymar? O nosso conhecer é muito artificial, é muito superficial. Mas o conhecer no grego é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você e aquela outra pessoa se tornam um. E aí faz sentido, porque diz, e José não conheceu a Maria até que ela deu à luz a Jesus. Claro que José conhecia Maria. Eles eram noivos, eles estavam prestes a casar. Inclusive José já tinha pensado no divórcio, porque soube que Maria estava grávida e não era dele. Mas ele não se tornou um com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Outro exemplo que a gente sempre fala aqui, é sempre bom repetir: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só vai te libertar quando você conhecê-la, mas não é conhecer no português, é conhecer no grego. É quando você e a verdade se tornarem um, de forma tal que você e a verdade sejam um. Querido, eu não conheço ninguém que conheça a verdade no grego que não seja livre, em que viva a verdade um a um e que não seja livre. Então Eucana pega a sua mulher Ana, se levantam de madrugada, vão orar, e o que acontece? Ana dá a luz ao profeta. A mulher que era estéril agora é mãe de um grande profeta, simplesmente porque acorda de madrugada. Êxodo capítulo 9, verso 13 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que o sirva. E o que aconteceu? Moisés conduz o povo a mão forte por todo o deserto, vence o homem mais poderoso e a nação mais poderosa da terra sem levantar uma arma. Simplesmente porque a palavra do Senhor diz: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do Faraó. Lucas capítulo 24, verso 1 diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Aquelas mulheres foram cedo olhar um corpo que estava morto, e voltaram crendo que Jesus vive, que o Senhor vive, e tiveram o privilégio de serem as primeiras testemunhas do Redentor. Percebem, queridos, que existe uma relação muito forte entre você acordar cedo e você obter a vitória? Mas também existe uma relação entre acordar e receber a derrota. 2 Samuel capítulo 11, verso 2, diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Ei, tarde não é hora de se levantar. E todo mundo sabe o final dessa história. Ele vai passear no palácio enquanto o povo dele está em guerra, e ele perde a pior guerra da vida dele e acaba adulterando com Batseba. Quem acorda tarde perde as suas guerras. Percebe essa relação? Percebe a relação estreita entre o acordar e o vencer? Pastor, mais um Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pastor, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme.
verdade, queridos. Mas essa passagem aqui, o salmista está nos mostrando que é inútil você trabalhar com seus próprios braços. Mas quando você ouvir a voz do Pai, levanta cedo. Levanta cedo e vai. Não espera não. E agora quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando é que você vai acordar? Quando você irá se levantar para as coisas de Deus? Já estamos praticamente em 2024. Você quer vencer? Acorda. É a primeira coisa. Você quer vencer? Levanta. É a primeira coisa. Amados, quantos estão entendendo aqui? Amém? Nós temos a mania intrínseca do ser humano de adiar as coisas que são espirituais. Mas o que Deus quer nos dizer nesse tempo é: basta, basta. Mais um ano se passou, é hora de agir, é hora de iniciar a caminhada. Ei, é hora de levantar e obedecer a ordem do Pai. É hora de levantar e obedecer o direcionamento de Deus. E tudo isso me leva a uma outra passagem. João capítulo 5, a partir do verso 1. João 5:1 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse verso 4 ele não tem todas as versões, talvez não tenha aí na sua versão, ele está entre colchete aqui. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Preste atenção numa coisa, queridos, porque essa passagem ela vai nos ensinar muita coisa. Jesus chega para aquele enfermo e faz uma pergunta. Jesus diz para aquele enfermo: queres ser curado? Você quer ser curado? Pergunta simples, pergunta direta. E olha a resposta do enfermo no verso 7. Senhor, é que eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, o que acontece, Senhor? Vem outro antes de mim e pula na água. Ei, queridos, não foi isso que Jesus perguntou, não. Jesus perguntou: você quer ser curado? Pergunta simples, mas uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta. E sabe qual é o nosso problema? Primeiro é que nós ficamos dando desculpas para Deus. Dando desculpas. Se Jesus não fosse muito misericordioso e tivesse vindo em misericórdia, já tivesse vindo na época da justiça, ele teria dito assim: ei, resposta errada, tchau. Talvez se Jesus fosse eu, teria dito: ei, tchau. Mas graças a Deus, Deus é Deus. E olha para aquele homem com uma misericórdia tal e diz assim: apesar de você não saber nem o que você quer, filho, então faz o seguinte, já que você não sabe nem o que você quer, pelo menos obedeça a minha voz, levanta-te e anda. Então a primeira coisa que acontece com a gente é que a gente fica dando desculpas a Deus.
Nós precisamos aprender a receber as bênçãos que Deus coloca em nós. Ei, o que é que você quer? O que é que você quer? Você quer ser curado? Ah, Senhor, mas é porque vem muita gente aqui. Então, cara, eu estou perguntando o que é que você quer. Eu não estou perguntando quem vem. Eu não estou perguntando quem vai. Eu estou perguntando se você quer ser curado. E a gente fica criando pseudo-verdades em nossa mente para justificar o porquê nós não estamos fluindo no Espírito. Ah, é porque eu trabalho muito. Ah, é porque não tenho tempo. Ei, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você quer ser curado. O primeiro passo para a cura é você querer. Então nós ficamos dando desculpas a Deus. Mas preste atenção. Jesus não é muito de ficar discutindo e ficar alimentando desculpa de ninguém. Jesus não olha para ele e diz assim: ei, cara, você está falando errado. Ei, você não está. Jesus olha para ele e diz: ei, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Então a Bíblia diz: imediatamente aquele homem se viu curado, pegou o seu leito e começou a andar. Eu tenho certeza que de alguma forma você já ouviu de Deus: ei, levanta-te e anda. De alguma forma. O que foi que você fez com isso? Qual foi a atitude que você tomou quando você recebeu essa palavra? Você levantou cedo, o mais cedo que você pôde, e foi? Lembra? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E cedo Abraão se levanta e vai. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Mas anda conforme a vontade e a palavra do Pai. Então, queridos, voltando agora para o nosso texto base, a Bíblia diz que Davi levantou-se de madrugada e foi. E quando Davi chega no vale de Elá, diz no verso 20 que ele chega bem na hora em que os exércitos estão ali perfilados um com o outro, prontos para a batalha. E aí, como de praxe, isso já havia 40 dias, o gigante Golias se levanta, se põe na frente do exército filisteu e começa a emitir palavras e desafios que, se alguém estivesse ali, quisesse desafiá-lo e vencesse, aquele exército ia ser escravo do exército de Israel. Porém, se o gigante ganhasse, o exército de Israel ia ser escravo do exército dos filisteus. Davi fica irado e pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então alguém chega para Davi e diz o que o rei tinha oferecido caso alguém vencesse aquele gigante. Aí novamente Davi pergunta: o que é mesmo que o rei ofereceu? Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto o exército está paralisado, Davi está irado, perguntando quem é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo. Quem é esse cara? Aí nessa confusão toda, presta atenção como o exército estava paralisado. Davi fez um alvoroço no meio do exército de Israel. Nessa confusão toda, vão falar para o rei Saul: ei, tem 40 dias que o gigante está desafiando a gente aqui, ninguém se propôs. Mas sabe quem foi que se propôs a enfrentar o gigante? Quem? Davi. Davi, ele está aqui. Aquele menino, pastorzinho de Jessé, é ele mesmo. Mas nem guerreiro ele é. Não, mas ele está aí. E ele está irado, e ele diz que vai.
Eu acredito que Saul tenha dito o seguinte: pessoal, qual é a segunda opção, por favor? Qual é a opção B? Rei, tem não. Ou é Davi ou não tem. Já tem 40 dias e ninguém se levanta para falar nada. Então Saul manda chamar Davi. E nesse ponto nós chegamos no verso 32, aonde a gente leu lá no início, que é o nosso verso de partida. 1 Samuel 32. Davi disse ao rei Saul: Rei, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu aí não. O maior palavrão que você podia falar naquela época era incircunciso. Então Davi estava dizendo: ei, rei, deixa esse incircunciso comigo. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo aqui irá e lutará contra ele. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente lê essa passagem, a impressão que nos dá é que Davi não teve medo. Eu já li essa passagem várias vezes e eu nunca tinha enxergado medo em Davi, mas dessa vez foi diferente. Eu já li trocentas vezes essa palavra e nunca eu tinha conseguido enxergar o que eu enxerguei dessa última vez. Porque dessa vez o Senhor falou comigo dizendo: ei filho, ter medo é diferente de ter o coração abatido. Olha o que Davi diz para Saul. Davi não diz ninguém deve ter medo. Davi diz ninguém deve ter o coração abatido. Ali todos estavam com medo, inclusive Davi. Ali todos estavam com o coração abatido, menos Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. O que te paralisa não é o medo. O que te paralisa é quando o medo abate o teu coração. É isso que te paralisa. Aliás, quando você vai fazer as coisas de Deus, é o contrário que acontece. Quem já subiu aqui sabe que toda vez que a gente sobe aqui, gera um medo, gera um frio no coração, uma responsabilidade de levar algo que não é seu. Eu nunca subi aqui para não sentir medo, mas eu nunca subi aqui com o coração abatido. Quando Deus manda, vem o medo, vem a insegurança, vem a incerteza, mas nunca virá um coração abatido, porque quem mandou é o Senhor dos exércitos. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Vem medo, vem angústia em Abraão. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Mas o coração de Abraão se inclina para o Senhor e Abraão vai. Moisés, conduz o meu povo pelo deserto. Vem medo. Senhor, mas eu sou de língua pesada, Senhor, mas olha, é o faraó que está lá. É o todo-poderoso da terra, Senhor. Mas o coração não se abate e Moisés vai. Paulo, por que me persegues, Paulo? Agora você será um cristão, Paulo. E Paulo fica com medo, Paulo passa a ser perseguido, passa a ser açoitado, mas o coração de Paulo não se abate. Pedro, você está vendo, Pedro, a pesca que nós fizemos agora? Senhor, eu estou vendo que tal se a gente formar uma sociedade anônima, nós dois, Senhor, vai ser muito lucrativo. Eu pesco e o Senhor manda os peixes. Não, Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Gera medo, gera dúvida, mas não gera coração abatido. Percebe a diferença? Então, queridos, todos estavam com medo, inclusive Davi. Todos estavam com o coração abatido, menos Davi.
Outra coisa fundamental que esse texto me ensina é que ter medo é diferente de ter o coração abatido. Pastor, então como é que eu faço para não deixar o medo abater o meu coração? Querido, é muito simples, mas não é fácil, mas é muito simples. É uma questão de olhar. Para onde você está fixando o seu olhar? Todos olharam Golias contra si, mas Davi olhou Golias não contra si, mas contra o Deus vivo. Todos compararam a força de Golias com a força de si, com a força de Golias com a minha força. Mas Davi comparou a força de Golias com a força do Deus Todo-Poderoso. Todos compararam o tamanho de Golias com o tamanho de cada um. Mas Davi comparou o tamanho de Golias com o tamanho do Deus Altíssimo. Todos compararam as armas de Golias com as armas que eles mesmos carregavam. Mas Davi comparou as armas do gigante com as armas do Senhor dos Exércitos. Percebe? Se o teu medo está te paralisando, é porque o teu olhar está fixo em algo que não é do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. E eu comecei a preparar essa pregação porque meu irmão ia chegar de viagem, eu queria ter um tempo livre com ele no início da semana. E quando a gente soube dessa bênção do Fred, eu disse que vai ser a melhor ilustração da pregação, vai ser essa. Porque ele tinha dois caminhos: paralisar, ficar paralisado com medo de tirar um estômago e de enfrentar um nome tão poderoso hoje chamado câncer, ou olhar para o nome que está acima de todo nome, porque o nome do Senhor está acima do nome do câncer, o nome do Senhor está acima do nome doença, o nome do Senhor está acima do nome morte, o nome do Senhor está acima de todo nome. E se movimentar, e a gente viu o quanto esse homem se movimentou. A melhor ilustração, queridos, nós temos a ilustração da palavra de Deus dentro de casa. Que honra, que maravilha. O que é que está te paralisando? Por isso Davi diz no verso 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara aí? O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, que a forma como olhamos os desafios vão definir se o nosso coração será abatido ou não. Segundo, se estivermos no propósito, não importa o tamanho do gigante. Ei, pega a visão. Se você estiver no propósito, não importa o tamanho do gigante de 2024. Você estará lutando ao lado do nome que está acima de todo nome. Apenas levanta-te e anda. Mas cuidado, querido, cuidado. Eu já vou adiantar alguma coisa que vai acontecer já em 2024. No final de 2024, se você quiser subir aqui e testemunhar se aconteceu ou não, você pode vir aqui. Baseado na palavra. Você pode estar pensando agora, pronto, então eu tomei a decisão, eu vou lá, eu vou me levantar, eu vou começar a andar em espírito e eu vou obedecer a Deus. Cuidado. Virão vozes que tentarão fazer com que você desista. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi,
ver Davi falando aquilo, diz lá no verso 28 assim: quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: o que você veio até aqui, cara? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E veja o detalhe, querido. Muitas vezes as vozes que tentarão fazer com que você desista, com que você pare, com que você não continue, com que você volte, não vão ser as vozes de pessoas diferentes e distantes, não. Vão ser vozes de pessoas perto. Imagine se Davi tivesse dito assim: tem razão, tá certo, eu vou voltar, eu tenho que voltar, então eu vou voltar lá para ver minhas ovelhinhas. Imagine se Davi tivesse dito isso. Imagine se Jó, ao ouvir a esposa dele dizendo: ei, abençoa teu Deus e morre, Jó tivesse dito: tem razão, o sofrimento está muito grande, está tudo muito difícil, então é melhor eu morrer mesmo. Agora deixa eu te dizer uma verdade, queridos. Nem a esposa de Jó, nem Eliabe, irmão mais velho de Davi, falaram por maldade. Quem tem irmão mais velho sabe que o irmão mais velho ama. E sabe o quanto o irmão mais velho ama. Muitas vezes você vai ouvir palavras em amor, palavras de cuidado. O que Eliabe estava querendo dizer era: Davi, você é muito pequeno para esse gigante, eu sou teu irmão mais velho, eu vou te proteger, vai para casa, cara. O que a esposa de Jó estava querendo dizer é o seguinte: aí, todo mundo já te abandonou, nossos filhos morreram, tudo foi embora, perdemos tudo, só eu estou do teu lado, só eu não te abandonei, mas eu não aguento mais sofrer junto com você, por favor, morre. Nós não podemos imputar maldade nessas palavras. São conselhos de pessoas que estão com o coração tão abatido. E conselho de pessoas que estão com o coração abatido é desse jeito. E nós precisamos amá-los do mesmo jeito. Mas não podemos recuar. Esse é o grande X da questão. E uma vez eu preguei na igreja sobre a vingança de Jó diante da sua esposa. E eu comecei dizendo que a esposa dele tinha dito para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E qual é a resposta dele? Falas como uma louca. Não foi assim? Mas qual foi a vingança de Jó? Quando tudo estava bom, quando Jó recupera tudo, quando Jó agora está sadio, de novo ele chama a mulher e diz assim: você lembra quando você falou para eu morrer? Ela disse: lembro. Disse: vem cá, tome filho, vamos refazer tudo, vem cá, meu amor. Isso é a vingança de um marido que ama. Essa é a vingança. Jó não disse para ela: ei, agora eu vou te abandonar porque você disse para eu morrer na casa. Não, ele disse assim: vem cá, vamos reconstruir, é família, somos nós aqui. E a Bíblia diz que ele teve dobro de irmãos, de filhos. Percebe que é a vingança de um homem de Deus? Então, queridos, tudo o que você tem a fazer em 2024, eu vou resumir aqui: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Acorda cedo. Mas as vozes virão, e vozes de pessoas perto. E você pensa que vai ser só uma vez? Não. No verso 33, 1 Samuel, no verso 33, Samuel vai ter com o rei Saul, e o rei Saul diz assim: Samuel, Davi vai ter com Saul, e Saul diz para Davi: Davi, você não tem condições de lutar com esse filisteu não, Davi.
Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Pessoas vão tentar te diminuir também. Não há condições em você não. Como é que você quer fazer isso? Agora, Saul estava representando aqui espiritualmente o sistema. Saul estava dizendo assim: Davi, você não tem condições não, Davi. Esse cara é um gigante. Ei, Davi, o sistema é bruto, Davi. Então Davi precisa relembrar a Saul os gigantes que ele já enfrentou no passado. No verso 37, Davi diz para Saul assim: olha meu rei, o Senhor que me livrou das garras de um leão e das garras de um urso, Ele vai me livrar desse gigante aí. Ele vai me livrar. Davi estava tão convicto em levantar-se e andar conforme a ordenança de Deus, que coube ao rei Saul falar apenas uma coisa: vá e que o Senhor esteja contigo. Esteja você tão convicto de fazer as coisas de Deus, que ninguém seja capaz de barrá-lo, seja quem for. Para finalizar, queridos, para você ter sucesso em 2024, não lute com suas próprias mãos, não lute com suas próprias armas. Preste atenção nos detalhes que fez de Davi um grande vencedor e que vai fazer você um grande vencedor já a partir de 2024. Aliás, já a partir de hoje. Se você tem gigante para vencer hoje, se você tem gigante para vencer amanhã, já vai funcionar. A Bíblia diz que Golias olhou para Davi com um desprezo tão grande. E a Bíblia diz que Golias invoca os seus deuses para enfrentar Davi. A Bíblia diz que Golias invoca os seus deuses. E no verso 45, Davi diz para Golias o seguinte: ei, grandão, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Percebe a diferença? Percebe? Amados, lutas espirituais se lutam com armas espirituais. Golias invocou seus deuses. Davi conclamou ao Deus dos exércitos. Quem você acha que iria ganhar? Sério mesmo? Você acha que Golias tinha chance? Você ainda acha isso? Você acha que Golias tinha a menor possibilidade? Você precisa conhecer mais o Deus dos exércitos. Você precisa conhecer mais o Senhor dos senhores. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Não, querido, eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei. E você pode vir para mim com dardos, com flechas, com espada, mas eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. Davi não estava ofendido porque o gigante tinha desafiado a ele. Davi estava ofendido porque o gigante tinha desafiado a Deus. Se você está ofendido porque alguém está te desafiando, querido, você é presa fácil. Mas se o teu coração se move por alguém que está desafiando o Senhor dos exércitos, querido, levanta-te e anda. Pode lutar essa batalha. Se você tem promessa de Deus, querido, você não vai morrer não. Quem você acha que iria ganhar? Chegamos até aqui em um entendimento. E deixa eu te perguntar uma coisa. Golias invocou seus deuses e Davi invocou o Deus Todo-Poderoso. A pergunta é: quem é o gigante da história? Eu nunca tinha lido por esse prisma.
Aliás, eu acho que eu vou até pedir que seja ensinado isso para as crianças. Que o gigante não era o Golias. Ah, pastor, então o gigante era Davi? Errou. O gigante não era o Golias. O gigante era o Deus de Davi. Esse era o gigante da história. Então nunca ensine para o seu filho: Davi enfrentou um gigante Golias. Ensine: Golias enfrentou o gigante do Deus de Davi. Percebe a diferença? Percebe o foco? Percebe como a criança vai entender Deus? Percebe como ela vai ver Deus? Percebe como ela vai entender os problemas quando ela crescer? Percebe como ela vai enfrentar os problemas quando ela crescer? Porque nós ensinamos para essa geração que Davi enfrentou um gigante quase que invencível. Mas nós não ensinamos para essa geração que um dos maiores homens da terra não foi páreo para enfrentar o Deus de Israel. É isso que eles precisam entender. O gigante da história é o Deus Todo-Poderoso que lutou por Davi. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem você acha que vai ganhar suas guerras em 2024 se você lutar em nome do Senhor? Quem você acha? Quer ser um vencedor em 2024? Levanta-te e anda. E obedeça a palavra do Pai. Em muitos momentos talvez o medo pode surgir, mas nunca deixe o medo abater o teu coração, querido. Eu quero encerrar aqui, pode subir o pessoal do louvor. Quero encerrar aqui citando Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35 até 39 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição ou fome? Nudez ou perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, seja gigante, seja o que for, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Posso ouvir um aleluia? Ninguém tem poder para te separar do Senhor. Os gigantes de 2024 já estão quase se levantando, querido. É uma questão de tempo. Logo depois do Réveillon, logo depois da passagem, eles já vão surgir. E mais, eles vão querer abater o teu coração. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o seu coração não será abalado. Porque nós estaremos vivendo 2024 na palavra, juntos em igreja, conclamando o Senhor para lutar as batalhas, e o verdadeiro gigante vai lutar por nós. Ninguém poderá te separar do amor de Cristo, nem angústia, nem tribulação, nem medo, nada, nada, nem principados, nem fome, nem nudez, nada. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu quero convidar você. Os gigantes já estão batendo a porta. Eu quero convidar você a um ato profético, a se levantar. Pode ser no seu lugar,
E se você quer enfrentar os gigantes com as armas certas, do jeito certo, eu quero proclamar você a se levantar, porque a Bíblia diz: levanta-te e anda. E nesse ato profético, todos os gigantes que você enfrentar em 2024, eles cairão, porque o Senhor é quem luta contigo. E nenhum gigante, por mais ameaçador que seja, ele irá abater o teu coração. E eu vou orar por você, e a palavra que vai ser lançada aqui ecoará no ano de 2024 completamente. Os medos virão, mas nenhum coração será abatido. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. O diabo sabe os nossos pontos fracos. O diabo sabe aquilo que nos faz paralisar. Mas o diabo também sabe que se nos levantarmos na força do Senhor, ele jamais terá condições de nos abater. E nesse momento, Pai, eu lanço palavras de bênçãos, palavras proféticas aqui, Pai, sobre esta igreja e sobre todos aqui presentes, Pai. Que nada, nenhum gigante da vida, nenhum problema, nenhuma tribulação, fome, nudez, doença, nada, Senhor, irá paralisar o teu povo, Pai. Porque é o Senhor quem luta por nós, Pai. Nós queremos conclamar, assim como Golias, Pai, conclamou os seus deuses, nós queremos clamar o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Yahvé, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, aquele que é capaz de nos proteger de todo mal, aquele que é o nome acima de todo nome, Pai. Nós queremos conclamar para lutar as nossas lutas, Pai, porque nós entregamos a Ele, Pai, todo o nosso ser e todo o nosso viver, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Pai, em nome de Jesus, amém.